Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, é grande o nosso prazer e alegria de poder retornar e vir a esta casa, porque aqui é o nosso encontro, o encontro de todas as noites, o encontro de todos os dias com esse Deus que é maravilhoso de todas as formas e maneiras. Nós vamos nesta noite pensar sobre o Marcos, no capítulo 10 e no verso 17 tem o título de O Mancebo de Qualidade. Marcos, ou melhor, o mancebo rico, nada de qualidade, qualidade que não deve ser imitada, não deve ser copiada jamais. O jovem rico, em algumas Bíblias, diz assim o Marcos no capítulo 10: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Mestre, tudo isto guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Feche os olhos. Bendito Deus e Pai, aqui está esta porção escolhida para o nosso aprendizado e ensino. Digna-te, ó Deus, em nos inspirar, nos ajudar e nos mover de tal maneira que possamos nesta noite crescer um pouco mais, como o Senhor fazia nesta terra, em graça, poder e glória, tudo para o teu louvor, que nada nos perturbe, incomode ou atrapalhe este nosso melhor momento do dia e da vida. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse trecho conhecido das Escrituras vai servir para nós nesta noite com o tema de como não devemos fazer para perder a salvação. Normalmente usamos esse tema, para refletirmos sobre pontos divergentes quanto a isso que nós estamos colocando. E isto, sem dúvida alguma, é o motivo da nossa reflexão nesta noite. Como fazer para não perder a salvação? Bom, a salvação, em primeiro lugar, precisa ser conhecida, sabida, sentida. Você deve estar certo de que é uma pessoa salva. Este homem, ele veio à procura da salvação, mas veio com um formato completamente diferente e errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que não dá de maneira nenhuma para nós termos duas coisas. Jesus, no seu maior e grande sermão, que é o Sermão do Monte, ele disse em Mateus, no capítulo 6, 24, que não podemos amar a Deus e a Mammon. Mammon, nós sabemos que no grego ele é riqueza, é poder, é aquisição, é patrimônio. São coisas que, não obstante não ser pecado tê-las nesta terra, se não tomarmos cuidado, ela vai se tornar senhor de nós. Tudo isso que acabamos de ilustrar agora, bem, patrimônio, riqueza, dinheiro, se não ser colocado como servo, vai se tornar senhor. E a minha Bíblia diz que
os homens, por causa disso, se transpassam. Paulo escrevendo lá em Timóteo, ele diz no capítulo 6, 10, que por amor a este princípio, que este homem, embora desejasse a salvação, é lógico, quem não quer a salvação é uma preciosidade dada por Deus, né, à humanidade, e dada inclusive de graça. Se fosse preciso pagar, veja bem que este moço, ele chega diante de Jesus, ele chega diante de Deus, querendo, pagar. Ele diz: o que eu tenho que fazer? Quando na verdade o homem não tem que fazer nada. Quando lá no Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala no capítulo 15, que aquele carcereiro, ele disse: que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz, Atos 16, 31, que o Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o que o homem tem que fazer? Ele tem que crer em Jesus e no seu coração acreditar, e com sua boca ele confessar publicamente. Quando nós o fazemos publicamente, nós estamos apenas revelando a quem? Aos homens, aos anjos e a Deus, de que realmente agora nós temos uma nova vida, nós temos uma outra vida. Veja bem que no texto da abertura desta noite, foi lido pela irmã Alcideia, de que é bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua misericórdia Ele nos gerou de novo. É isso, que nós estamos tratando nesta hora. Se não for gerado em Deus, se o homem não for gerado na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que Pedro diz em Atos 4,12, que em nenhum outro há salvação. Não adianta você procurar na religião, nas instituições, mesmo religiosas, nas organizações criadas pelos homens, não adianta nas liturgias, nas cerimônias, não adianta nos hábitos e costumes, não adianta nas imagens dos ídolos, não adianta crer que há um outro intercessor. Não há outro intercessor. Veja bem, quem está dizendo para você que há um outro intercessor, alguém que possa interceder além de Jesus, como diz inclusive a igreja dominante, é uma mentira deslavada do diabo. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Veja bem, o livro de Hebreus, Jesus fala desta maneira através do seu escritor, de que vive esse Jesus intercedendo por nós. Pode salvar perfeitamente, diz ele. E por quê? Porque ele vive tão somente para interceder por nós. Não há outro. As religiões criam, as instituições religiosas criam, outros fundamentos. Mas Paulo, escrevendo ao Gálatas, ele diz que se alguém pregar um outro evangelho, Gálatas lá no capítulo 1, Paulo diz: se alguém for pregar para você um outro evangelho que não seja esse, o que ele diz? Seja maldito. Todo evangelho que não se conforma com a sã palavra é o evangelho apóstata, é o evangelho maldito, é o evangelho que não salva.
é um evangelho que não liberta e é um evangelho que não cura. O evangelho de Jesus Cristo, ele sara você da maior enfermidade que ataca a sociedade, que é o pecado. Esta é a grande maldição e miséria que solapa a nossa sociedade e arrasta toda a humanidade para o inferno, para a perdição. Por quê? Porque eles acabam amando o pecado. Veja bem, este moço tinha boas intenções, mas boa intenção não ajuda. Este moço também tinha uma boa religião. Veja bem, que ele aprendeu nesta religião o que talvez você e eu não saiba: os mandamentos. Se perguntarmos para você quais são os 10 mandamentos, veja bem, os judeus nos dias de hoje, eles têm 613 mandamentos. É lógico que é muito para eles, porque os 10 já há transgressão nele, nós já violamos os 10 mandamentos. E este moço, ele relata para Jesus, um após outro, e Jesus não chamou de mentiroso quando ele disse que ele guardava este mandamento. Veja bem, o próprio Moisés, que instituiu por mando de Deus lá no Êxodo 20, esses mandamentos não cumpriu. Tanto é que ele não pôde entrar na terra prometida, que é Israel, não pôde entrar em Canaã. E quando ele insiste com Deus, Deus ainda disse para ele: não me fale mais nesse negócio. O Senhor mandou ele subir logo na divisa, ali na Arábia, subiu no Monte Ararat, e ali então ele foi tomado por Deus. Ali ele desaparece, ali ele some. Veja bem, queridos, este moço disse que guardava. Eu não sei se você guarda, eu sei que eu não guardo. E como pastor declaro a minha insuficiência. Por isso que eu me apego muito ao que Paulo escreveu, lá no Efésios 2,8. Sabe o que está escrito lá? Não pela lei, pelos mandamentos, diz lá: pela graça sois salvos por meio da fé. Por quê? Porque a graça, ela não elimina você dos mandamentos, muito pelo contrário. Mas esta graça, que chama-se favor imerecido, cobre as suas multidões de pecados, pecados pregressos, pecados atuais e pecados que estão ainda lá no futuro, aquilo que eu ainda vou cometer amanhã. Sabe o que aconteceu? Há 2000 anos atrás, Paulo, lá em Colossenses, diz que rasgou a cédula que nos era contrária. Então, o que acontece? Meus pecados todos são lavados, foram, são e serão lavados no sangue do Cordeiro. Este mesmo Galileu, este mesmo profeta, este mesmo Salvador, que este moço procurou, ansioso e desejoso de ter as melhores coisas da vida. Eu quero dizer para você que na vida terrena ele esteve. A Bíblia diz que ele era muito rico, proprietário de grandes coisas, mas amava essas coisas. Seu coração era totalmente voltado ao patrimônio que ele havia adquirido e conquistado. E ele então começou a colocar o seu coração nestas coisas. É muito difícil se desprender do patrimônio, das riquezas e dos bens. Por isso que a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece. Salomão, o homem mais rico de todos os tempos na vida desta terra, veja bem, 6 milhões de anos desta terra, ela só ostentou um homem poderoso, rico o suficiente para poder dizer com propriedade: a bênção do Senhor é que é riqueza. Provérbio 22:10, ele diz: é a bênção do Senhor. E ele tinha o que homem nenhum
conseguiu amontoar, acumular, capitalizar e ter até os dias de hoje, o tal do Salomão. E ele declarou que é a bênção do Senhor que enriquece. Por quê? Porque na bênção não tem dor. Agora, a dor que as riquezas desse moço lhes trouxe, porque aquilo que ele tanto ansiou, e ele foi na fonte certa, como nós nesta noite aqui, e aqueles que verão e ouvirão pelo vídeo, o caminho é esse, a fonte é esta, está no caminho certo. O que precisa agora é não perder, como este moço perdeu a oportunidade. Então, o tema desta noite, o que fazer para não perder a salvação, que ela é tua. Por quê? Porque Jesus já conquistou para todos a salvação, mas existem artifícios do inferno. Você saiba de uma coisa: o inferno, com suas máquinas, com seu arsenal, com todo o seu projeto nefasto de fabricar inventos, de criar inventos que vai fazer você se afastar. Eu já vi pessoas se afastar de Jesus por causa do marido, da mulher, do namorado, do dinheiro, do trabalho e um monte de coisas. Já vi pessoas apostatar da fé por todas essas coisas, e alguns até se afastar por bobagens maiores ainda. Não é fácil se manter aqui. Por quê? Porque Jesus diz que você tem que se desfazer de tudo. E quando nós estamos atados e presos a qualquer coisa ou princípio nesta vida, qualquer instituição, então aquilo passa a ser o nosso Deus. E aí nós vamos o que? Desprezar o bem maior, que é a salvação. Não existe bem maior nesta vida do que a salvação. Mas responda para você mesmo: o que você tem feito com esta salvação? Hoje mesmo eu coloquei na internet o que tudo que nós temos vem de Deus, é dado por Deus. E é dado para quê? Deus te dá para um determinado fim. E você quer que eu te diga qual é este desejo, este fim, esse propósito de Deus? Que você glorifique o nome dele com o que ele tem. E aí sabe o que eu digo? Eu digo: a internet é dessas ferramentas que Deus nos dá. E você vai concordar comigo. O que é que fazem com a tal da internet? O que é que fazem? O mesmo que esse moço fez. Entendeu? Lançam a graça para as costas, para de trás de si. Fazem diferente. Sabe o que Paulo faz? E diz, Paulo diz lá em Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas isso precisa o quê? Você está certo desta salvação. Você precisa estar certo. Por isso que o conselho do Senhor à igreja de Laodiceia, presta atenção, a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas lá da Ásia, ela é a igreja milionária, a igreja do mancebo, do jovem rico. Sabe o que o Senhor Jesus falou para ela? Compre de mim ouro provado no fogo e colírio para os olhos para ver. Senão o que você vai ver? Você só vai ver cifrão, você vai ver só money, você vai ver só dinheiro, você vai ver só aquisição monetária, e isso daí vai
englobar tanto você, e você vai ficar centralizado em tudo isso, que Deus, com a sua palavra, vai se tornar, sabe o que? Um detalhe, apenas para a sua vida, um detalhe, nada mais do que isso. É o que aconteceu com a vida desse moço. Sabe que Jesus diz? Vou ler para você na íntegra esse versículo do capítulo 13 do Mateus, no verso de número 5, porque Ele quer que você abra nesta noite, abra neste momento que você está ouvindo, os teus olhos. Ele diz: o coração deste povo, pode dizer eu, está endurecido, ouvem de mau grado com seus ouvidos, fecham seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os salve, eu os cure. É Jesus que pode curar você da doença de bens, patrimônio e propriedade, que desde quando nós nascemos, nós já começamos a nos ansiar para acumular, para obter, para adquirir. Você não vê que as guerras que estão por aí? Veja o que Tiago fala lá no capítulo 4 da sua epístola, perguntando: de onde vêm as guerras e pelejas? Toda contenda no mundo está voltado para o poder aquisitivo, o poder do dinheiro. Por isso que o Paulo a Timóteo 6,10 diz: este amor é que é, e dele é proveniente todas as guerras, todos os males, e as pessoas se transpassam. O pai mata o filho mata o pai, a mulher o marido, e assim sucessivamente. Vai indo, se alastrando numa crescente vertiginosa. Por quê? Porque o coração não é de Deus. A salvação não tem chance na alma e no coração dessas pessoas. Veja bem, sabe o que Salomão fala ainda mais com respeito a isso? Você pode dizer: eu não quero ser um Zé Ninguém. Em primeiro lugar, não tem crente Zé Ninguém. Não tem. Por quê? Porque a bênção é a maior riqueza que não tem dor. No Provérbio capítulo 13, verso 7, Salomão diz: há quem se veja, aí você tem que dizer eu, há quem se veja rico não tendo nada, e quem se sinta miserável obtendo tudo. Robin Williams, Michael Jackson, e poderíamos aqui ilustrar um monte de personagens. Você talvez, provavelmente, nunca terá o patrimônio, o sucesso, a fama e a glória dessas pessoas. E eu pergunto: o que eles fizeram? Sabe por que eles fizeram? Porque eram pobres. Simplesmente porque eram miseráveis. Jesus falou lá no capítulo 3, como disse para vocês, que aquela igreja era miserável, a igreja de Laodiceia, miserável, pobre, cega e nu, e ela tinha muito dinheiro. Parecia a igreja dos que estão por aqui nesses tempos, viu? Muito dinheiro, porque ela diz: nada tenho falta, estou enriquecida. Talvez era a igreja que não pedia tanto dinheiro como as que pedem por aí agora, porque tinha demais, viu? Como um pastor lá nos Estados Unidos, que ele pegou $5.000 e ele chamou a sua igreja. Vou fazer isso qualquer hora aqui. Chamou a sua igreja e deu, $1.000, $2.000 para cada um, $500 para cada um, e falou para vocês colocarem mais em cima disso e procurar uma instituição de Deus para você abençoar alguém. Eu acho que esse modelo não vai pegar muito bem, principalmente a nível de Brasil, mas foi feito lá, viu? $5.000 aquele pastor distribuiu para os membros da sua igreja, para que eles
acrescentassem mais aquilo e pudessem abençoar, porque os 5 mil do pastor era para abençoar. Aliás, dinheiro de pastor, mas pastor, não pator, pastor, é para abençoar. Tudo de pastor é para abençoar. Se ele não abençoar, é porque ele não é pastor. Pelo menos lá em João 10 fala do pastor e fala também do mercenário. O pastor, as ovelhas ouvem a sua voz. O mercenário, ele explora e abusa dela. Veja bem, Pedro, em 2 Pedro 2,14 fala que os olhos daqueles que ainda não enxergam a salvação, ele é cheio de avareza, opulência, né? A pessoa, ela está cada vez mais querendo capitalizar, acumular. O desejo de ter é forte, quer continuar ainda estando por cima de todos, não para o quê? Para fazer como o pastor lá da outra América, mas para o que? Abusar, né? Para retirar quando é empresário, quando eles são empresários, retirar deles o que a Bíblia fala aqui em Tiago, capítulo 5. Veja bem, 5 de Tiago, no verso 4 diz: o salário do vosso trabalhador que trabalharam nas vossas terras, na sua indústria, na sua empresa, no seu comércio, foi por você diminuído, clama, e esses clamores dos que ceifam entram nos ouvidos de Deus. Você pensa que a injustiça não chega lá? A justiça chega, mas a injustiça também chega. Deus não é injusto, escreveu o Senhor lá em Hebreus, para esquecer das obras que temos. É verdade, Ele não é um Deus injusto, mas também Ele não é um Deus, o quê? Surdo e injusto, que não vai ver a injustiça que você faz, porque o seu poder é muito grande. Veja bem, assim como lemos lá, que o salário daqueles que é diminuído pelos seus senhores, clama e chega aos ouvidos de Deus, e Ele os escuta. Hebreus 6,10 diz: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor e caridade, que para com o seu nome mostrassem, servindo ao seu semelhante, como você serve. Toma isso para você, viu? Sirva o Senhor, não deixe de maneira nenhuma que poder aquisitivo nenhum, que poder secular nenhum, que manom nenhum, ele venha tirar de você a sua esperança. O Pedro, ele diz: é bendito Deus e Pai que nos gerou de novo. Você foi gerado de novo? Se não foi gerado de novo, precisa nascer novamente. Nascer, como ele falou lá em João 3, da água e do Espírito, viu? Não é do nascimento natural. Todo nascimento natural, ele é em pecado. Agora, o nascimento da água e do Espírito, que é esta palavra que nos lava, nos limpa e nos purifica, ela santifica-nos para nós sermos semelhantes ao Senhor. Fiquemos em pé. Bendito Deus, adoro o teu santo nome nesta noite, te louvo pela oportunidade de escutar, ouvir e, mais do que tudo, abraçar essa tua palavra que nesta noite nos é pregada. Senhor, aqueles que estão fracos, debilitados, aqueles que estão escorregando na fé, eles possam abraçar, Senhor, esta mensagem e não fazer como o jovem que, quando ouviu que Jesus lhes disse: largue estas coisas para lá, vem que eu te dou um tesouro nos céus, ele foi embora triste. Que nós possamos abraçar esta tua mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a